Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje vamos falar de Evangelho no Lar, e não podia ser diferente, vamos trazer Luiz Cláudio da Silva para falar de um Evangelho no Lar e no Coração. Luiz Cláudio da Silva, gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos mais uma vez para falar de Evangelho no Lar, Luiz Cláudio. Ok. Obrigado por essa oportunidade de poder divulgarmos um pouquinho mais essa campanha muito importante, mais do que envolvente, né? Do Evangelho no Lar e no Coração. Nós tivemos início no trabalho de divulgação do Evangelho no Lar faz aproximadamente quase 30 anos, né? A gente observando que era muito pouco ventilado o Evangelho no Lar, uma iniciativa tão importante, tão necessária no nosso dia a dia, e pouquíssimo divulgada, né? Na época, quando nós começamos, então fomos devagarzinho e tal, e fomos aprendendo, certo? Nos aprofundamos, abrimos o leque do Evangelho no Lar, e hoje nós estamos, assim, tendo o prazer de participar do Departamento de Atendimento Espiritual na Casa Espírita, na área do Evangelho no Lar, da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Então, a nossa atuação nesse departamento é exatamente promover o Evangelho no Lar, orientar as famílias, conversar, sugerir, dando uma ênfase assim muito grande à participação de crianças no Evangelho. No nosso entender, uma das funções dentro da tarefa do Evangelho no Lar que merece uma atenção muito especial. Criança no Evangelho no Lar. Então, nós estamos assim, estudando, conversando um pouquinho, né? Aprendendo cada vez mais, fazendo contato. Então, nós ampliamos o trabalho do Evangelho no Lar. Então, na USE, nós temos essa oportunidade de participar de eventos, né? Por exemplo, tivemos uma participação muito evidente na Semana Espírita do ano passado aqui em São Bernardo. Foi um salão com mais ou menos 600 pessoas, né? Então foram projetados vídeos, todas as reuniões, antes das palestras, né? O vídeo do Evangelho no Lar. E nós fizemos ali ao lado um plantão Evangelho no Lar, ficamos numa mesa com material de Evangelho no Lar, alguns livros para sugerir às famílias, né, que façam para estudo de Evangelho no Lar. Então esse tem sido o nosso trabalho. Fizemos vários vídeos, né? E assim que for possível, encaminhar para você o QR Code, né, onde estão os vídeos que nós fizemos do Evangelho no Lar. Então, esse é o nosso trabalho. Nós estamos participando, né, nos preparando. Inclusive, amanhã nós temos um compromisso muito importante, que vamos estar presente no Mega Verão do Livro Espírita aqui em Santo André, de 3, 4 e 5, nesse fim de semana, né? Divulgando a campanha. Nós permanecemos no espaço e colocamos alguns livros, principalmente os livros infantis, sobre a nossa mesa, né? E conversamos com as famílias a respeito da importância do livro infantil na vida da família. Porque é o livro infantil que o pai, lendo, vai conversar com o filho a respeito, né? Para que ele participe do Evangelho no Lar no mundo dele. Então, o livro infantil nos dá essa possibilidade. Então, a participação de crianças no Evangelho no Lar deve ser assim, antes de nascer. Então, nós damos uma ênfase muito grande a esse trabalho. Então, amanhã, nós damos início então, no Mega Verão do Livro Espírita, divulgando a campanha do Evangelho no Lar. Vamos levar material promocional, né, os folhetos, tudo. Nós levamos. Enfim, são iniciativas para despertar o interesse das pessoas para a importância e a necessidade da implantação do Evangelho no Lar entre os familiares. Esse é o nosso objetivo. Conversando, orientando, mostrando os benefícios, né? Os resultados, vários depoimentos que nós temos, assim, que
muito importante. Então, o Evangelho no Lar é uma luz que nós acendemos que vai nos dar as possibilidades de contarmos com a ajuda de uma equipe muito grande de espíritos elevados que estão ali no nosso ambiente doméstico, ajudando, colaborando, orientando, transformando o ambiente assim, no mais harmonioso possível. É isso que nós temos que incentivar a prática da evangelho. Então, tem sido esse o nosso trabalho. Né? Devagar nós estamos indo. E uma das maiores dificuldades que nós encontramos é, às vezes, conversar com alguém sobre a iniciativa da divulgação do Evangelho Lar. Porque todo mundo fala do Evangelho Lar, todo mundo conhece, mas na hora de nós falarmos assim, criança no Evangelho Lar, certo? O Evangelho Lar colaborando com a família, com o filho autista. Tudo isso nós temos que dinamizar mais, ampliar mais esse contato com o público espírita. Então, aí está sendo a nossa função. Nós estamos fazendo o melhor possível. E durante o transcorrer da nossa conversa, eu vou citar alguns depoimentos assim que vale a pena a gente ouvir, porque são depoimentos muito interessantes, muito importantes que nós não temos, às vezes, a oportunidade de presenciar. Né? Vai ser muito importante. E é esse, o que queremos é isso mesmo, né? É esse espaço que nós, né, da Rádio Boa Nova, abrimos para o Luiz Cláudio da Silva, ele que é esse trabalhador aí há 30 anos, divulgando o Evangelho no lar e no coração. Olha, o Evangelho no lar e no coração, uma campanha mais que envolvente, que se pode ampliar o bem que existe em cada um de nós. Fazer o Evangelho, ensinar a fazer o Evangelho no lar e no coração. Esse projeto lindo, maravilhoso, que o Luiz Cláudio da Silva leva até os centros espíritas, e é aquilo que ele mesmo falou, ele não para, todos os eventos possíveis, lá está ele ali presente, exatamente fazendo esse trabalho de formiguinha, de divulgar o Evangelho. Esse projeto Evangelho de Luz, Evangelho no Lar e no Coração, contribuindo com os centros espíritas. Então, queria que você falasse desses depoimentos, abrimos esse espaço, toda a proposta é que você possa estar conversando com os pais que estão nos acompanhando nesse instante sobre a importância do Evangelho com as crianças. Luiz Cláudio da Silva, fale. Então, nós, quando nos reunimos com os nossos familiares, naquele dia, naquele horário já pré-estabelecido, né? Todos concordando com a participação de todos, entre os quais crianças e um detalhe também muito importante, os idosos. Então, são duas vertentes que devem participar, são duas situações que devem estar presentes o Evangelho no lar. Né? Então, quando nós nos reunimos ali com a família, colocamos uma jarra com água para que ela se torne magnetizada, então vamos tomar assim, um remédio espiritual. Isso vai fazer bem de dentro para fora. E às vezes é um pouco homeopático, às vezes demora um pouquinho para a gente sentir o efeito, mas já está agindo de uma forma em benefício dos familiares, da família. Então, quando nós fazemos essa reunião, leitura, comentário, certo? Se houver possibilidade de uma segunda leitura, também pode ser feita leitura e comentário, indicamos o livro Nosso Lar. Pode ser o Nosso Lar, mas nós damos preferência, citamos bastante o Pão Nosso. E fica a critério da família, depende do grau doutrinário que tem, do conhecimento, da facilidade de poder transmitir as informações entre os familiares, motivar a participação, perguntas, né? Esse é o objetivo. É o estudo da doutrina espírita sobre a luz do Evangelho do Cristo e com a proteção moral da oração. Olha só, proteção moral da oração. E, então, nesse momento, muitos benefícios são transmitidos e nós não percebemos. Com o passar do tempo, a gente vai começar a sentir os efeitos positivos do Evangelho lá. Certo? E teria conversando com um amigo, ele mora num prédio de apartamento,
E esse dia foi o porteiro, né? Procurou ele para falar que tinha uma senhora que parou o carro em frente ao prédio e queria saber se tem apartamento para vender naquele prédio. Mas a senhora quer morar aqui? Eu faço questão. Eu gostaria de saber se tem um apartamento para vender, porque eu faço questão de vir morar nesse prédio. Mas aí o porteiro não sabia e pediu para a Cíntia, que é a esposa desse amigo, né? Ela foi lá conversar com ele e tal, com a senhora. Aí ela falou, mas qual o motivo que a senhora gostaria de vir morar nesse prédio? Sabe que é que toda vez que eu passo aqui em frente, eu vejo uma luz muito forte. E eu me sinto muito bem quando eu passo por ela. Então é esse o motivo que me está motivando a vir procurar um apartamento para comprar aqui nesse prédio. É esse o motivo. Aí a síndica lembrou, pô, sabe o que é que nós fazemos evangelho no lar, no saguão do prédio, com a participação de algumas famílias ali. Então, esse é o motivo pelo qual a senhora presenciou essa luz. Então, nós estamos, o ambiente emite essa luz. Pouquíssimas pessoas têm oportunidade de presenciar. Pouquíssimo. Eu, até hoje, nesse trabalho que nós fazemos, eu tivemos, assim, depoimento de pouquíssimas pessoas. Umas 5 ou 6, talvez nem isso. E vir. Essa luz que emana do ambiente. Então, quando a família começa a fazer evangelho no lar, acende uma espécie de uma luz, uma claridade, um pouquinho fraca. Mas à medida que vai se aprofundando, vai promovendo as reuniões regularmente, de uma forma assídua, essa claridade ela vai aumentando. E um dos motivos dessa claridade que é emitida, né? Por exemplo, à noite, às vezes, tem espíritos que vão visitar as famílias. E onde tem essa claridade, eles vão até o local para se abastecer das vibrações do ambiente para poder colaborar com as necessidades que eles vão visitar. Né? Muitas vezes são parentes nossos, amigos, familiares que estão acamados. Então, nós temos por objetivo contribuir no bem-estar de todos. Além do nosso bem-estar, né, da família, também podemos colaborar com os demais. Então, vocês observam que o efeito do evangelho no lar é algo assim que nós não imaginamos. Tem um alcance muito grande, mas é extraordinário. Né? E tem também, certa vez estávamos numa reunião conversando sobre o evangelho no lar e o pessoal gosta de falar com depoimento, né? E uma senhora estava falando que uma vizinha dela procurou para falar que e toda quinta-feira, lá por volta das 8 horas, a sua casa fica cheia de gente. Fica gente no quintal, na janela, fica cheio. Todo mundo curioso para ouvir o que está havendo lá dentro, né? Aí a vizinha era vidente, mas só que não sabia, então ela não distinguia bem o encarnado do desencarnado. Olha só. Então essa pessoa veio falar que a vizinha ela vê os espíritos em volta do ambiente, né? Então você vê, é o depoimento de uma pessoa não espírita. Olha só a importância, né? Então quer dizer que naquele momento todos ali são beneficiados, principalmente os vizinhos ali do lado. Nós vemos, no caso dessa senhora. Ela diz que se sente bem, o ambiente fica agradável na casa dela. Né? Então, são situações que nós vamos aprendendo aos poucos, né? Valorizando aos poucos. Assim, à medida que a gente vai se aprofundando, né? Vamos vendo. E o evangelho lá tem um alcance muito grande. Tanto é que nós estamos agora nos preparando, né? Para participar de um grupo numa casa espírita, cujo é um grupo de estudo, mas chama-se Antiqueridos. Antiqueridos, aliás, esse grupo. Que são pessoas que perderam os parentes, enfim.
seria mais ou menos como se falar família enlutada. Então, nós vamos estar presentes para falar com essas pessoas a respeito do Evangelho no Lar, a contribuição que o Evangelho no Lar pode oferecer em uma situação como essa. Então, uma pessoa que perdeu alguém na família, um ente querido, ela fica um pouco abalada. E nós vamos tentar conversar com ela para mostrar que esse procedimento dela não está ajudando a desencarnar. Ela tem que ajudar. Como? Orando. Então, nós vamos falar da oração, vamos falar da importância, da necessidade, o bem que uma oração faz. Porque quando estamos orando, estamos orando, é um ato de amor, orando por alguém. E nesse momento que nós estamos orando, enquanto nós estamos orando, a espiritualidade maior, o nosso Pai Criador, está procurando uma forma de nos ajudar. Olha só. Então, você ajudando o próximo, você está conquistando a confiança do plano espiritual para que você possa trabalhar tranquilo essa oportunidade de orar pelo próximo. Isso que nós temos que fazer. Então, nós vamos ter o prazer de participar desse grupo, vamos conversar a respeito, mostrar a importância do Evangelho no Lar, né? Transmitir essas informações, fazer com que a pessoa desperte para que ela possa ajudar o ente querido desencarnado. Principalmente se entre alguns presentes tiver algum suicídio na família. E no caso do suicídio, a necessidade da prece torna-se mais intensa. Então, vamos conversar também com as famílias, pensando no melhor, fazer com que ela desperte para ajudar. Porque enquanto ela fica lamentando a ausência do que partiu, ele lá está deixando de ser beneficiado. Olha só. Então, eu não vou dizer perder tempo, mas nós podíamos aproveitar melhor aquela situação, ajudando, colaborando, mostrando que nós estamos bem para ajudar, que ele pode contar com o nosso apoio. Então, a oração é algo assim muito importante. Nós vamos destacar, falar bastante a respeito, né? Inclusive, é o 27º capítulo. Pedi e obterei. Tem umas informações muito importantes. Sugerimos às pessoas que façam a leitura e estudos, etc. Então, tem a eficácia da prece, certo? O momento de orar, tem uma série de informações. No final do capítulo tem uma mensagem do nosso Santo Agostinho, cujo título é A Felicidade que a Prece Proporciona aos Corações. Olha, então nós temos tudo para fazer, né? Temos essas informações, é uma questão da gente saber aproveitar bem essas informações, para que nós possamos dar a nossa contribuição em benefício do próximo. Certo? Então, como nós estamos falando, nós abrimos o leque do Evangelho. Então, hoje nós estamos assim procurando, nos aprofundando no assunto obsessão infantil. Certo? Isso é um assunto que está no livro da Sueli Caldas Chubas, que chama-se Mediunidade e Obsessão em Crianças. E no livro ela cita situações nas quais as crianças passam aquele período da infância, entre os quais a obsessão infantil, tendência a suicídio, muitas vezes o amigo invisível, transtorno noturno. Então, elas são assuntos que ela trata, inclusive crianças com mediunidade, né? No caso que ela vê um amigo, ela não sabe definir, às vezes vai falar para a mãe, se a mãe não tem um pouco de conhecimento, ou os pais não têm, fica uma situação, ficam todos preocupados, né? Então, nós estamos assim nos preparando para levar essas informações numa situação como essa. Por exemplo, uma família com uma criança com obsessão, né? No caso, a obsessão infantil, a Sueli Caldas dá uma ênfase muito grande no atendimento à criança, que é o Evangelho no Lar, regularmente, semanalmente, com a participação da criança, né?
aprendendo, sugerindo que ela faça prece, tudo isso. Ela cita muito o Evangelho lá. E o outro componente no tratamento é evangelização infantil. Então, são dois componentes que têm uma participação muito acentuada no tratamento da obsessão infantil. E quando nós falamos obsessão infantil, já dá margem a muitas coisas. Por exemplo, num caso desse, pode ser tendência ao suicídio. Muitas vezes, compromisso do passado. E muitas vezes, não é do nada do passado. Às vezes, a criança está sendo usada para prejudicar os pais. Então, nesse ponto, o Evangelho lá tem uma participação muito grande, que vai fazer com que o ambiente familiar se torne o mais harmonioso possível. Que o objetivo é o bem-estar da criança. Então, quanto mais tranquilo for o ambiente doméstico, quanto mais os pais se envolverem, com essa preocupação, muita coisa fica muito mais fácil. Se os pais ficam agitados, a criança absorve, porque ela é a mais vulnerável no ambiente. Então, nós temos casos, né? A Sueli cita vários casos ali no livro que deixa a gente um pouco assustado. E criança. Ela cita o caso de uma mãe que procurou a casa na qual ela trabalhava, né, a Joana de Anjos, Sociedade Espírita Joana de Anjos, lá em Juiz de Fora. A mãe levou uma menina de 6 anos. Ela disse que a menina estava muito irrequieta, um gênio muito forte, né? E à noite, às vezes, ela gritava, chorava muito. E, enfim, ela viu o espírito. Então, no atendimento à família, os pais, né? Os pais e a menina foram orientando, foram conversando a respeito. Até o dia que eles ficaram sabendo que a menina, depois de sofrer um período, ela contou para os pais o que ela via. Durante a noite, que aparecia o espírito de uma mulher muito feia. Dava medo. E ela falava, ó, eu quero que você vá perturbar sua mãe. Se pode fazer o que você quiser, perturba. Então ela ficava incentivando, assediando a criança. Porque esse espírito da mulher, ele tinha uma raiva da mãe da criança, do passado. Que ela roubou meu amante, ela roubou meu namorado, ela falava. Ela queria se vingar. Mas como ela não conseguia atingir direto o objetivo dela, que era a mãe da menina, ela aproveitava a criança. Aí depois, na reunião de desobsessão, ele foi sendo orientado e tal, e acabou. O espírito acabou mudando a maneira de pensar e foi encaminhado para receber o devido tratamento. Né? Então, esse é um dos casos. Você vê, não é compromisso do passado. Mas a partir do momento que a família assistida começou a seguir as recomendações da casa espírita, do atendimento fraterno, principalmente, começou a fazer evangelho lá. A menina começou a participar da evangelização infantil. Os pais assistiam a reuniões públicas. Depois, quando deu um certo tempo, começaram a participar dos cursos. Então, consequentemente, com todas essas informações, com essa mudança de pensamento dos pais, houve uma influência benéfica no ambiente. E a menina conseguiu, foi aos poucos, foi melhorando, passou. Então, nós temos que prestar muita atenção nesses detalhes, muito simples. Tomar cuidado em casa, com o que a gente fala, com o que a gente faz. Tudo isso são oportunidades para que a espiritualidade inferior possa agir no nosso prejuízo. E para elucidar o que nós estamos falando, por exemplo, sabe, numa reunião mediúnica desde a obsessão, o facilitador, né, a pessoa que conversava com o espírito, chegou para um espírito que estava perturbando a família, estava perturbando, estava tirando o sossego da família.
vocês estão perturbando tanto essa família, né? Vocês têm alguma dívida do passado? Pai, não, sabe o que é? Nós estávamos na rua, aí eles começaram a brigar aqui dentro e nós entramos aqui, fomos atraídos. Olha só, o ambiente atraiu esses espíritos inferiores, que eles ficavam lá e bagunçavam mais ainda. Virava a casa de cabeça para o ar, né? O pessoal ficava uma situação muito difícil. Aí, a partir do momento que eles começaram a ser assistida, a família começou a ser assistida, ser atendida, né, no tratamento, no atendimento fraterno, passou a fazer evangelho no lar, participar da casa espírita, tudo certinho, e o ambiente foi melhorando. Mas não melhorou em função do que é da ida deles ao centro espírita. Melhorou porque eles mudaram a maneira de agir. O João interna de cada um, a reforma íntima. Então ele passou a não brigar, evitar brigar, discutir, falar alto, enfim, tudo aquilo que demonstra que está tudo bagunçado. E acabaram com esse comportamento. Consequentemente, a proteção espiritual, então, aumentou. Então, essa influência inferior, né, dos desencarnados, não era mais possível, porque o ambiente estava protegido espiritualmente. Certo? Nós temos que tomar muito cuidado. Principalmente com criança, tomar muito cuidado. Porque esses espíritos que estão reencarnando, eles estão um passo na frente de nós. Então, nós temos que nos aprimorar constantemente para poder conquistar a confiança deles. Não é gritando, não é xingando, não é batendo, não é nada. Você tem que ter diálogo. Não souber conversar, fica muito mais difícil. Inclusive, tem um caso que quem cita é o Divaldo. A mãe fazia de tudo para a menina, mas ela sentia que a menina não gostava. Tudo e Divaldo recomendou. Seguinte, quando ela estiver dormindo, você chega perto da cama dela e conversa com ela espiritualmente, pode ser em pensamento. Você gosta muito dela, que você quer o bem dela, que você está lá para ajudar, colaborar, fazer de tudo para que ela seja feliz. E assim a mãe fez. Diz que na primeira noite que ela fez, quando a menina acordou no dia seguinte, já veio toda contente. Mamãe, eu amo você. Mamãe, eu... Ela nunca tinha ouvido a filha falar isso. Então, quer dizer que esse procedimento deu condições do ambiente se tornasse bem mais flexível. Então, a prática do evangelho lar, num momento desse, é muito importante. Inclusive, nós recomendamos, tem 2 livros muito importantes, aliás, 3. Um deles é da editora Mundo Maior, Panelinha de Orações. São orações que os pais devem ensinar aos seus filhos, desde cedo. Olha só, desde cedo. Não é deixar o barco correr, ele escolhe o que ele vai fazer. Enquanto ele depende de você, enquanto ele está na sua dependência, ele tem que seguir as regras da casa, que é exatamente isso. O hábito da oração, respeito ao próximo, participação na evangelização infantil. Então, esse livro que nós estamos, né, a Pandemia de Orações, nós recomendamos. Inclusive, nós vamos ter lá no Mega Feirão, lá que começa amanhã. Se alguém quiser ir lá conversar, nós vamos mostrar o livro, falar detalhes das orações, tudo sobre o livro. Mas para despertar o interesse dos pais pelo livro infantil. Tem um outro livro também que nós fazemos questão de recomendar, que chama Sopa de Letrinhas. Que cada letra do alfabeto tem uma oração. Olha a importância que tem, a preocupação dos espíritos para com as crianças. Que são orações que nós já fizemos. Voltamos a frisar. São orações que os pais devem ensinar a seus filhos. Sopa de Letrinhas, da editora Boa Nova.
E tem também um livro que é Aprendendo a Orar com o Coração, que é lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então, são oportunidades que nós temos muito importantes. São livros que nos oferecem essa abertura para que nós possamos conversar. Então, durante o Evangelho no Lar, os pais têm que ler a prece antes, que nem no panelinha de orações, a panelinha de orações, né? Os pais devem ler para conversar com a criança, para despertar nela o interesse em fazer aquela prece para a hora do lanche, para o vovô que está dormindo, os coleguinhas de classe, tudo isso nós tem ali. A autora foi muito feliz, a Regina Braga, já desencarnou. Excelente esse livro, recomendamos de olho fechado. Se os pais puderem adquirir, ele é simplesmente ótimo. Então, esses são livros que nós sugerimos, e tem os demais, que são histórias. Livros muito importantes. Tem um projeto Eu Conte Mais, que é da FER, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. São 4 volumes que só têm histórias, a partir dos 3 anos até a juventude. São ótimas histórias. Só que não adianta você dar para o filho ler. Você tem que ler, interpretar e conversar com seu filho a respeito da história, do personagem. Se ele acha certo o que foi feito, o que não foi feito, tudo isso nós temos que fazer. É obrigação nossa incentivar a participação de crianças no Evangelho no Lar. E gostaríamos também de aproveitar essa oportunidade, se alguma casa gostaria de conversar a respeito de um trabalho que nós temos, Prece e Evangelho no Lar na Gravidez. Muito importante. Tem umas informações que eu, quando eu estava pesquisando, fiquei assim, muito surpreso mesmo, né? Esse é o título de um capítulo do livro do Dr. Ricardo de Bernardo, né? Gestação, Sublime Intercâmbio. É simplesmente excelente esse livro. E no final do livro, o Dr. Ricardo colocou o depoimento de um espírito que reencarnou anencéfalo. Preste atenção, anencéfalo, aquele que não tem a parte do cérebro, quase nada, né? Que sobre a sobrevivência dele após o parto é questão de horas, às vezes um dia, mas logo ele desencarna. E esse espírito sobreviveu 84 horas depois do parto. Resumindo, numa reunião mediúnica, esse espírito de uma menina muito simpática, muito bonita, muito comunicativa, nossa, excelente. Todos chamou a atenção de todos na reunião. Ela está dizendo que fui autorizado a estar presente para agradecer aos pais que deram a oportunidade dela reencarnar. Eles receberam a proposta do aborto quando foi feito o diagnóstico do problema da criança. Eles não aceitaram. Permaneceram com a criança até o fim, né? Então, ela agradece aos pais essa oportunidade de ter reencarnado e também depois ainda relata que vai reencarnar com ele dentro de 2 anos. Ele realmente nasceu com o mesmo nome, Shirley. Shirley na primeira existência e Shirley na segunda, com a mesma família. Então, vocês observam, olha a ação do plano espiritual. E um detalhe que nós estávamos quase passando, sem falar. Durante o Evangelho no Lar, ela sentia as vibrações dos pais. Ela falava, eu agradeço muito o Evangelho no Lar que eles faziam comigo, demonstrando uma preocupação maior e pedindo aos espíritos que me ajudassem cada vez mais. Então, são relatos que nós temos que observar muito e prestar atenção. Não obstante ser uma criança, ser como dizem os especialistas, uma massa, mas não é, não. Ali tem um espírito. Certo? Então, o que a mãe conversava com a criança, ela ia absorvendo. Então, assim, nós temos assim que nos aprofundar, né? E o esclarecimento vai evitar que a gente fique em situação dificílima. Porque se os pais fazem a opção pelo aborto, ia neutralizar a oportunidade do espírito. Olha só, neutralizar assim de uma forma definitiva ali na criança.
Então ele já podia... E em certas situações, quando acontece isso, que a gravidez é interrompida, o espírito que ia reencarnar, ele estava ali para aprender e se tornar um pouquinho melhor. E mediante essa situação, em vez dele melhorar, ele fica pior. E sente raiva da pessoa que não deixou ele ter a oportunidade de reencarnar. Torna o inimigo da mãe. No livro Memórias de um Suicida, tem um setor lá do Hospital Maria de Nazaré, que somente com as vítimas do aborto, que seriam mais as mães, e vão levar anos para superar. Muitos ficaram doentes em função do aborto, que ela tinha boa saúde, mas após o aborto a situação ficou complicada, então é considerada suicida inconsciente. Então é mais uma como é que nós podíamos dizer, mais uma oportunidade para ela resgatar. Então ela antes já tinha uma certa um comprometimento que era o aborto. Depois ele teve esse problema ainda do suicídio indireto. Então ela vai ter que resgatar tudo isso, vai ter que aprender a valorizar tudo que ela tinha. Então o Evangelho lá nos dá essa possibilidade muito grande. Inclusive nós temos na nossa lista, né, de sugestões às casas, né, assistência às vítimas do aborto, que muitas vezes pode ser a encarnada ou a desencarnada. A mãe, né, e a criança aqui, do espírito. Então nós temos isso. O Evangelho lá pode nos proporcionar essa oportunidade de ajudar as vítimas do aborto, vítimas do suicídio. Então, nós temos... o Evangelho lá, ele era abriu, né? E outro também que nós consideramos assim uma importância muito grande é a contribuição do Evangelho lá à família com filhos autistas. Numa situação como essa, o ambiente doméstico tem que ser o mais tranquilo possível, o mais harmonioso possível. Certo? A paz e a harmonia tem que prevalecer ali as 24 horas por dia. Porque quanto melhor o ambiente, melhor vai ser o comportamento dele. Talvez vai ficar calmo, não vai ficar agitada, não vai ficar revoltado. Então nós temos que essa oportunidade de ajudar as famílias, né? Então nós temos que verificar essas oportunidades e aproveitar ao máximo, para que nós possamos pôr em prática tudo que nós estamos aprendendo. Então o Evangelho lá nos dá essa possibilidade. E tem um outro depoimento também que nós achamos assim, que eu achei muito interessante. Tem um amigo, mora lá no Grajaú, lá no sul de São Paulo, longe. Tem uma casa espírita lá. E nós tivemos participando do Evangelho lá, então ele relatou um detalhe muito importante. O meu sogro desencarnado, uma vez ele me falou: eu só vou na sua casa quando está fazendo Evangelho no lar. Quando vocês estão em festa, estão reunidos, nós não vamos. Mas na hora do Evangelho no lar, estamos presentes lá para participar com vocês. Então você vê o espírito, né, familiar, só ia à casa da filha, né, do genro, durante o Evangelho no lar. Ou o que é o esclarecimento, né? Isso é muito importante. Então nós temos que valorizar essas oportunidades. Então o Evangelho no lar é algo assim que nós devemos estar sempre atuando, né? Pode falar, Rodário. Deixa eu comentar com você, estou adorando. Você está acompanhando no programa Sensibilidade o Luiz Cláudio da Silva falando do Evangelho no lar e no coração. Eu tenho mais 5 minutinhos para terminar o programa, então só dou esse toque para que você possa deixar a sua mensagem e para aqueles que estão nos acompanhando, né, frisando aquilo que você mesmo disse, dessa importância da prece, a importância do Evangelho no lar e no coração. Luiz
Cláudio da Silva. É você. Bom, o Evangelho no Lar é uma iniciativa muito, muito importante, como nós já falamos no início, né? Segundo André Luiz, no livro, olha só, no livro Desobsessão, tem um capítulo lá no 70 do Evangelho no Lar. Então ele fala que o Evangelho no Lar é uma reunião semanal, né, com os familiares, girando em torno do estudo da doutrina espírita. Então você vai aprender a doutrina de uma forma bem tranquila. Sobre o Evangelho do Cristo. Olha só, a proteção do Evangelho do Cristo. E com a proteção moral. Cobertura, aliás, moral da oração. Então, nesse ambiente, tudo é bom. Só acontece coisas boas. Os Espíritos colaborando, sugerindo. Então, nós temos que nos aprimorarmos cada vez mais para que nós possamos nos tornar ferramenta do plano espiritual. Ferramenta da sua paz, ferramenta da sua solidariedade, a fraternidade. Então, nós temos que nos fazer isso. E nos tornar essa ferramenta eficaz. Porque quando a família está fazendo o Evangelho lá, está orando, tem alguém ali com determinados problemas, muitas vezes até com tendência ao suicídio, a espiritualidade vai aproveitar os familiares para conversar com ele. Então, por isso que nós devemos estar sempre prontos a colaborar, deixar o coração aberto, para que a espiritualidade possa nos intuir como devemos agir numa situação como essa. Então, o Evangelho lá nos dá essa possibilidade. Porque antes de nós darmos início à reunião, eles fazem uma faxina espiritual assim, muito ampla no nosso ambiente. Vai até no fundo do quintal, vai em todo lugar. Tudo que estiver atrapalhando, eles limpam. Se passasse uma vassoura espiritual em todo o ambiente. Tudo que está, aqueles miasmas, aquelas discussãozinhas, aquelas influências que estavam perturbando, eles acabam. Então o ambiente fica livre de toda influência inferior. Então, nesse momento, eles nos dão a oportunidade de transmitir, de nós aprendermos um pouco mais, nos tornarmos assim mais flexíveis, mais fraternos, mais solidários entre os nossos familiares. Né? E com isso nós vamos colaborar com a sociedade, porque cada família que estiver bem organizada é uma contribuição a mais no bem-estar da sociedade. Por isso que nós estamos assim nos colocando à disposição para conversarmos. Tem uma série de informações que não podemos falar, de livros, então são ótimos para a gente poder fazer Evangelho no Lar, né? Então nos colocamos à disposição, se houver algum interesse, podemos conversar a respeito. Falar sobre obsessão infantil, crianças com tendência ao suicídio, né? A presença do adulto, do idoso no Evangelho lá, por que deve participar. Então, todas as informações que nós estamos assim, muito à disposição para todos. E que a espiritualidade possa nos continuar dando essas oportunidades como essa, de conversar com vocês do Evangelho no Lar, que são para nós, particularmente, muito importantes. É um prazer de poder ajudar, colaborar, orientar e fazer o melhor possível. É essa que nós queríamos passar, essa mensagem, né? Sensibilizar todos com a divulgação do Evangelho no Lar. Obrigado. Opa, esse Luiz Cláudio da Silva falando do Evangelho no Lar e no coração. Luiz Cláudio, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns por esse trabalho, por essa dedicação com o Evangelho no Lar. Ele mesmo já disse, enquanto ele tem eventos espíritas, lá está Luiz Cláudio, lá com a sua banquinha, divulgando, tendo essa possibilidade, e o que ele mesmo disse aqui durante o programa, de levar essa mensagem do Evangelho no Lar, onde você estiver. Tem aniversário do Centro Espírita aí realizando, convido o Luiz Cláudio, ele vai ter muito prazer em estar falando do Evangelho no Lar. Luiz Cláudio da Silva, gratidão, 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 e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Eu agradeço a oportunidade. Até breve. Até breve. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.